Há 11 anos foi instituído no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no próximo dia 20 de novembro. A data representa a luta antirracismo e nos lembra da importância de políticas afirmativas e legislações efetivas que diminuam os abismos ainda enfrentados por pessoas negras no país. Em 10 anos, o total de pessoas que se autodeclararam pretas no Brasil subiu 32%. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população negra agora representa 56%. Nesses mesmos 10 anos, o país se mobilizou para intensificar políticas afirmativas. Em 2012, passou a valer a lei que estabelece que as instituições federais de educação superior devem reservar no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Em 2014, a determinação foi para a cota de 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos que se declararem negros. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal definiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e, por isso, é imprescritível. No caso específico, por maioria de votos, o colegiado negou habeas corpus a uma mulher condenada por ter ofendido uma trabalhadora com termos racistas. Mas o caminho para a igualdade ainda precisa ser percorrido. Entre 2018 e 2021, os casos de racismo no Brasil saltaram de 1.429 para 6.003, um aumento de 31%, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também lembrou que esta semana foi celebrado o Dia Internacional da Tolerância. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é apenas um dever moral, como também uma exigência política. A tolerância é virtude que faz possível a paz e contribui para substituir a cultura da guerra pela cultura da paz. Bom, e agora para a gente falar sobre a importância dessa data, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada e integrante do Movimento Negro Unificado, doutora Josefina Serra. Olá, muito boa tarde, mais conhecida como Jo, né, Jo? Seja bem-vinda. Eu conheço a sua história, a sua trajetória de luta, da sua chegada em Brasília, eu conheço muito bem. Primeiro, quero parabenizar, é um prazer conversar contigo aqui. Queria que você falasse sobre a importância para a gente, da gente celebrar essa data por mais um ano, 11º ano, de dar visibilidade a essa causa. Boa tarde, agradeço mais uma vez a você, Rafaela, a TV Justiça, né? E eu falo a questão racial, como a ministra Rosa Weber falou agora mesmo, que é uma questão também de tolerância. Então, não há povo mais tolerante, inclusivo, e que mais sempre lutou pela paz do que o povo preto. E eu quero falar o seguinte, nos tribunais, nós temos apoio, nós, povo preto, nós temos um apoio, principalmente dos tribunais superiores. Dos tribunais inferiores, a gente não tem muito apoio. Mas eu falo o seguinte, é porque eu estou em outro local aqui, desculpa. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Então, digamos assim, então, a questão racial, durante muitos anos, só esteve junto com o povo preto. Só o povo preto denunciando. Eu estava até falando com alguns colegas que não é puxando o saco de como é que é? Desculpa a expressão, não é puxando a imprensa, porque a imprensa, independente de que lado que ela esteja, independente do que ela está falando, como é que ela está falando, isso repercute. Então, nós, da população preta, na luta contra o racismo, contamos durante todos esses anos com a imprensa, com os jornalistas que tiveram sempre à frente disso, porque a partir do momento que os jornalistas colocam, isso aí se torna visível e todo mundo fica sabendo. Então, doutora, em relação ao 20 de novembro, por favor, pode concluir. Em relação aos 20 de novembro, o 20 de novembro também se tornou, ficou em evidência até por causa da ajuda da imprensa conosco, porque nós sempre, 120, 100 anos antes, a gente lutando sozinha. Hoje,
e depois a imprensa encampou a campanha, e hoje os tribunais superiores estão encampando essa campanha. Para a gente, o 20 de novembro é também um dia de denúncia, dizer como está a população negra no Distrito Federal e no Brasil, a sua situação de vulnerabilidade ainda como ela se encontra. A senhora falou agora há pouco da atuação dos tribunais superiores, né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, tem inúmeras decisões, construções de jurisprudências, iniciativas em torno da proteção, né? Do povo preto, muitos chamados de minorias, mas de minorias não tem nada, são maioria, né? A gente tem que falar sobre isso. Eu queria que você destacasse agora os principais avanços quando a gente pensa no ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico, graças ao ordenamento jurídico, graças à empatia dos ministros e alguns juízes, que nós conseguimos uma das principais políticas públicas, que é a questão da implementação das cotas. Hoje, nós estamos lutando para que seja realmente implementado e visibilizado em todas as escolas, que é a Lei 10.639, que fala sobre a história e a contribuição do povo negro e indígena, e o Estatuto da Igualdade Racial, que a maioria não conhece. E isso a gente tem que contar com o corpo docente, que, para você ver, digamos assim, na realidade a gente teria que ter mais visibilidade junto do corpo docente, é o que a gente não tem. Quem está nos ajudando a fazer esse tipo de coisa, visibilizando tanto a Lei 10.639, o 20 de novembro, o Estatuto da Igualdade Racial, ou qualquer agressão à dignidade da pessoa humana, porque quando você é agredido por causa de racismo ou qualquer tipo de desrespeito, é uma violação à dignidade da pessoa humana. Então, a gente conta com esses órgãos, que é a comunicação, os tribunais superiores, CNJ, né? E principalmente, que eu falo, o povo negro que nunca desistiu de lutar. Rapidinho aqui para a gente finalizar, temos mais um minutinho a partir de agora. O que a gente precisa avançar? São várias as frentes, é claro, mas o que você elenca como prioridade aí para deixar a reflexão do público? A prioridade é a implementação, a divulgação e o compromisso dos professores em aplicar a Lei 10.639. Só assim a gente acaba com todo tipo, começa a acabar com todo tipo de violações de direitos, de todo tipo de racismo e discriminação, e principalmente isso vai de frente para a gente tentar amenizar a violência contra o povo preto, principalmente a juventude negra. E você chamou a atenção nesse ponto, a educação, né? A consciência dos docentes é um caminho muito importante. Doutora Josefina Serra, que foi a primeira, viu? Só fazer essa observação, a primeira secretária de Igualdade Racial aqui do Distrito Federal, conosco ao vivo. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, tá? Obrigada.